como cidadã. Né? O SUS, ele precisa de uma ajuda muito grande. Por quê? Porque as pessoas não sabem o que é o Sistema Único de Saúde. Eu pergunto para várias pessoas, motorista de táxi, no ônibus quando eu sento, na barca, na feira, todo lugar que eu vou eu pergunto, você sabe o que é o SUS? E eu fico assim, aparvalhada, porque em qualquer classe social ninguém sabe o que é o Sistema Único de Saúde. Isso é uma coisa que preocupa, porque enquanto as pessoas não conhecerem o que é o Sistema Único de Saúde, elas não têm como defendê-lo. Elas não têm como nem defender as unidades que elas estão lá, elas não têm como defender dentro de um contexto maior que é o SUS. O SUS não é assistência, não foi nem nunca será. Se vocês prestarem atenção, o tempo todo que a gente bate aqui, fora uma vez que a Jussara falou, nós falamos o tempo todo de assistência. E o SUS é muito maior do que isso. A maioria das vezes, vou citar você, né? Eu perguntei a ela, você sabe o que é o SUS? Você acha que o presidente da República usa o SUS? Não, claro. Lógico que não. Usa. Claro que usa. Lógico, ele sai para almoçar, ele compra carne, ele deve ter um cachorro, ele toma remédio, olha a Anvisa. Vai no Bebe água, restaurante, bebe água. vai no restaurante. Vai no restaurante, pega avião como a gente. Então o SUS, ele é imenso. Ele é imenso. Como é que uma população que não sabe o que é esse sistema realmente, como é que ela defende esse sistema? É que a pessoa só tem uma Não visão tem de como. SUS é assistencial. Né? E tem outra coisa que eu brigo. O SUS foi criado em que uma classe de intelectuais, ele dominou o SUS durante muito tempo. Eu falo isso para eles, com eles. Dominou isso aqui. Esqueceram de mostrar para a população, de colocar a população participando desse sistema. Esqueceram. E a discussão ficou nesse nível. E o que está acontecendo? Qual é o propósito aqui? É dessa discussão descer. Tá? Ela tem que atingir uma gama maior da população. E tem uma outra coisa que me preocupa. Colocaram um clichê em cima do SUS. O SUS não é para pobre. O SUS é um sistema de saúde. Não é um sistema de saúde para pobre, estão entendendo? E isso foi criado um problema muito sério na época que o SUS foi criado. Por quê? Vários segmentos, não gostando do SUS, não entendendo o SUS, fizeram o quê? Começaram a criar os seus planos de saúde. Vocês sabem o que eu estou dizendo. Com isso, houve uma separação. E aí começaram a dizer que o SUS era para pobre. Eu brigo até hoje, falo no Conselho Nacional, eles sabem disso. Tudo que eu falo aqui eu tenho provas. O SUS não é gratuito. Quando alguém me diz o SUS, está ali, gratuidade do SUS. Isso aí me deixa nervosa. Eu pago imposto. E muita coisa. Eu pago imposto. Então, se eu pago imposto e o imposto vai para o SUS não é gratuito. E tem uma coisa, quando a população entende, estou falando até que é gratuito, não tem valor. Não existe valor. Exatamente. Eu trabalhei em hospital que eu dizia, que é isso? Isso você está pensando que isso aqui é gratuito? Não é. Está pensando que é público, eu posso levar um material para casa? Você não pode levar o material para casa, não. Esse material eu comprei junto com você. Para que você vai levar? Não, porque a minha vizinha precisa. Não é assim, não. Esse material veio para cá para atender essa população que está aqui dentro. Amanhã não tem mais remédio aqui dentro. Ah, mas aí a gente pede mais também. Não é assim. Se é público, eu tenho que respeitar mais do que eu respeito dentro da minha casa. É verdade. Tá? Eu não estou mudando aqui, não. Eu tenho que respeitar. E as pessoas hoje em dia estão olhando para o seu próprio umbigo. Elas esquecem de saber que nós vivemos dentro de uma comunidade. Não é? Então, isso aí é um perigo muito grande que eu vejo. Se nós não conseguirmos mostrar para a população, tá, de uma maneira geral, vocês estão pensando que eu estou falando de um nível de população lá embaixo? Não. Eu estou falando de toda a população. Tá? Você vê, eu pergunto, não estou querendo te ofender, né? Mas isso aí eu pergunto todo dia, perguntei ali, né? Perguntei lá, presidente, se você perguntar, o presidente usa?
Lógico que não, as pessoas ficam até irritadas. E se ele vai usar? Né? Querem quase te Que é bater. só saúde. Não é? SUS gratuito, né? Isso. E aí o que eu falo também? Se a gente não começar a pensar em prevenção e promoção, que também pertence ao Sistema Único de Saúde, nós não vamos chegar a lugar nenhum, não. Nós vamos ficar nesse reme-reme de saúde. Foi por isso que eu falei ontem, quem dá dinheiro é doença. Saúde não dá dinheiro, não. Vocês estão falando aí, eu pego o gancho de vocês, é laboratório ganhando dinheiro em cima, é aparelhagem, é o que falaram hoje de manhã, que o médico não consegue mais avaliar um paciente, fazer um diagnóstico, ele pede tanto exame, mas tanto exame, e depois sobrecarrega o indivíduo de medicamento, e eu sou da comissão da SICTAF, de Ciência e Tecnologia, eu faço parte dela também, a gente vê lá a discussão que nós temos com medicamento. Tá? Agora, a população foi levada a quê? Foi levada a que medicamento resolve o problema. Nós temos judicialização, se vocês querem saber, de pirona. Então, é um negócio muito sério que eu estou falando. As pessoas têm que entender isso. Tá? Nós estamos com problema com farmácia popular, estamos com problema com farmácia popular. A farmácia própria está sendo desativada. E a farmácia popular, nós já estamos discutindo isso. Por quê? Porque existem desvios homéricos e não é de agora. Bota tempo atrás disso. Eu falo assim, eu não estou com raiva não, gente. Porque eu sou italiana, e italiano quando fala, gesticula e fala alto, grita. Grita. Então, olha só, eu vejo vocês aqui com um problema dentro dos conselhos de vocês. E eu só queria dizer para vocês que nós temos o mesmo problema no Conselho Nacional de Saúde. Vocês estão falando da resolução. Eu faço toda a análise da resolução do Conselho Nacional de Saúde desde lá de trás, desde quando ele foi fundado, e peguei uma série de resoluções que não são homologadas. Pode olhar no site que vocês vão ver, tá? E aí comecei a cobrar no Conselho. Então tem uma diretriz do Conselho Nacional que diz o seguinte, quem é que reclama no MP são as entidades. O Conselho Nacional de Saúde não é pessoa jurídica. E alguma entidade entra, 5 minutos, 2 minutos, já acaba logo. E aí o que acontece? Ninguém pede nada. Se vocês olharem lá, antigamente as resoluções só estruturantes do Conselho era o que era aprovado. Vocês vão ver ali que a 241 não foi homologada. Muitas resoluções agora também não foram homologadas. E outra coisa que eu critico é muita recomendação e moção que ninguém presta atenção. É um monte de moção, você lê moção de tudo quanto é lado. É 300, você não consegue entender, você não consegue nem ler aquele monte de resolução. Tem hora que eu pego e digo, meu Deus do céu. Aí eu fico, essa foi cumprida, essa não foi cumprida, ninguém prestou atenção, ninguém sabe de nada. Então, se vocês estão pensando que vocês estão acertados, que vocês estão com problemas, não, tem em todo lugar. Tá? E o que eu digo muito, nós precisamos ser muito, vamos dizer, não usar o emocional. Tem hora que, para a gente resolver um problema, nós temos que usar a razão. Não é a razão com raiva, não é isso que eu quero dizer, que não é a pessoa, razão é para você... Não, não. Nós temos que usar a razão, que nós temos que parar e ver os dois lados. Tudo tem, eu sou da parte oriental, eu digo, tudo tem um lado de cima e um lado de baixo. Tudo tem o lado avesso e o lado direito. Então, quando eu analiso uma coisa, eu tenho que analisar os dois lados. O RAG de vocês, é porque eu fui ponderando, botando um monte de coisa, né? Posso falhar alguma coisa. O RAG durante muito tempo foi aprovado com ressalvas. E eu gritando, ressalva, ressalva. Bom, agora eles reprovaram o RAG, agora em 2017. Muito bem. Até agora não foi homologado. Certo? Então, muito bem. A outra coisa que eu chamo a atenção de vocês falaram aqui de permanência no assento, no conselho. Tá. Existe 2000, e desde quando foi fundado, né, existe o decreto 3598385, é tanto decreto na minha cabeça, mas depois eu passo para vocês, é de 2002. Que dizia o seguinte, no artigo 7º dele, vai ter uma recondução. O conselheiro vai ser reconduzido uma vez. Certo? Quando chegou, nacional. Não, por isso que eu estou falando do nosso decreto. Tá? 5932. Aí o que aconteceu? Quando chegou em 2012, por
por interesse. Tá? Eu não estava lá ainda, mas por tanto que eu estou estudando, eu estou percebendo algumas coisas. Levar